Olá, olá, olá! Eu, Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro. Hoje trago um tema, a falsa força, que é um conceito que o Garriga usa no livro dele, Onde Estão as Moedas, que eu achei muito interessante. Isso me trouxe uma reflexão muito profunda, né? Primeiro sobre força. Força é uma das grandezas das 3 leis de Newton, que a primeira é a inércia, a lei da inércia. A segunda é a lei da superposição de forças e a terceira é a lei da ação e da reação. A lei da inércia é aquele estágio em que um objeto está parado, uma pessoa está parada. A lei da superposição de forças é quando você que quer movimentar aquela pessoa ou aquela coisa, você imprime uma força. Ou seja, a coisa ou a pessoa está parada, aquilo ali, nela só, já existe uma força. Para você tirar ela do lugar, você precisa colocar a força que ela está fazendo, mais uma outra força, criando uma superposição de forças para tirá-la do lugar. E a terceira é da ação e da reação. E aí eu lembro de um professor de física muito bacana que eu tive, que ele dizia, se você empurra um pouco mais, e a coisa te empurra de volta, sai correndo porque está vivo, né? Então essa é a questão da ação e da reação. Quando você imprime uma força, essa força volta contra você. Quando o Garriga abre a fala dele para falar de falsa força, e claro que eu não vou falar o que o Garriga quis colocar com isso, porque só ele mesmo sabe o que para ele é uma falsa força, me veio uma reflexão para a nossa vida, que é, se a força é falsa, a gente lembra da época dos estudos, né, da escola, quando a gente vai responder as questões falsa ou verdadeira, é porque ela não é verdadeira. E se ela não é verdadeira, ela não existe. Se a força é uma grandeza e ela não é palpável, se ela é falsa, é porque ela não existe. Se ela é força e mesmo não sendo palpável, você consegue ativar algo, tirar algo da inércia, é porque ela tem veracidade, ela funciona, ok? Então vamos na questão da nossa vida. Quando ele diz que o filho, quando sai de casa sem aceitar as moedas do pai, e quando ele fala em moedas, ele fala todo o arcabouço de conhecimento que aquele pai uniu para te passar. Quando ele diz que um filho sai de casa chateado porque ele acredita que as moedas que o pai tinha para dar para ele não são boas, são moedas insuficientes, são moedas ruins, ele está jogando fora tudo o que o pai tinha para lhe oferecer. E que não vamos entender moedas aqui como dinheiro, mas como todo um arcabouço de conhecimentos que o pai uniu durante toda a sua vida, o pai e a mãe, e lhe oferece em forma de educação, de instrução, de acolhimento, de várias coisas, né? De princípios, de valores, tudo está dentro desse grande arcabouço, dessa biblioteca humana que é o pai e a mãe. E aí ele diz que o filho vai chateado, emburrado, ele ganha, quando ele sai de casa, que ele bota o pé na rua, ele ganha uma falsa força. Quando ele fala que ele ganha uma falsa força, e foi isso que me pegou na hora de conversar, de trazer esse tema aqui para vocês, ele está falando que de alguma forma aquele filho teve que se nutrir de algo que ele desconhecia para ir para a rua. Porque se até então tudo o que os pais lhe deram ele rejeita, ele tem que criar uma nova forma. E é uma forma desconhecida. E é uma forma que aparentemente vai lhe dar uma força. E isso pode ser o quê? Pode ser um capricho, pode ser a raiva, a mágoa, pode ser uma irritação profunda, uma insatisfação profunda. E ele vai. Agora, para que essa falsa força continue funcionando na vida dele, para que ele possa conquistar o que ele precisa conquistar para se tornar um adulto e ganhar a sua vida, ele precisa estar alimentando esta força com tudo o que ele criou para poder criá-la, que é a raiva,
a mágoa, a insatisfação. Ou seja, quando de alguma forma esses elementos começam a sair da vida dele, porque ele não vai ficar focado nisso o tempo inteiro, essa força se desmilingue, ela se perde. E eu fixei muito nesse ponto. Quando essa raiva perde a força dela, o sujeito perde a força dele. E quando ele perde a força dele, tá aí, ele fracassa. Quando ele fracassa, ele precisa olhar para trás. E ele olha para os pais. Eu acho que é um momento que ele tem para voltar para casa e agradecer o que os pais tinham para lhe oferecer. E aí sim, se ele tiver essa humildade de fazer este movimento de volta, já que ele foi para a rua com uma falsa força, ou ele foi para a rua com um sentimento que ele criou, mas que não tinha embasamento moral, emocional, de valores e princípios, foi um balão que ele se agarrou no vento e se jogou para a vida. Quando esse balão começa a esvaziar, ele vai cair num lugar, e vai cair justamente de frente para tudo o que ele abandonou, porque ele tem que olhar para aquilo. Ele vai voltar para trás para entender aonde foi que ele errou. Ele estava com tanta força, com tanta gana de ganhar a vida, por que ele perde isso? Vocês nunca sentiram isso? De ir para a vida e querer conquistar as coisas e chega num determinado momento, começa a fraquejar, e aí vem para mim a tal da lição. O que a gente aprende com isso? Embasado em que nós nos apegamos para ir para a vida? Em valores falsos? Em princípios falsos? Ou em princípios que nos construíram? Porque quais foram os princípios que nos construíram? Foram os princípios maternos e paternos. Isso não quer dizer que a gente tenha que segui-los um a um, direitinho como os nossos pais. Mas nós usamos eles como modelo, acolhemos eles no nosso coração e a partir daí nós conseguimos reconstruí-lo. Mas perceba, nós o reconstruímos a partir de uma base. Nós não pegamos eles do nada. E quando a gente tem essa humildade de voltar para casa, olhar para os nossos pais e dizer, eu sinto muito pela minha arrogância, eu mudo o que na minha vida? Eu mudo o meu destino. O meu destino que quando eu saí de casa, ele já se riscou como um destino frágil, um destino que ia me levar para o buraco. Eu volto, e ao voltar e ao acolhê-los em mim, porque eles são parte de mim, metade pai, eu sou metade pai e metade mãe, eu consigo reconstruir o meu destino. E aí vem a frase do Chico Xavier que eu lembrei agora, ele diz, você não pode mudar o seu passado, mas você a partir de agora pode construir um novo futuro. Mas para isso você precisa ter humildade. E não é humildade de ser bonzinho, se rastejar no chão, não. É humildade de reconhecer que eles vieram antes de nós e que nós devemos a vida a eles. E nós temos que reverenciá-los, independente da forma que eles escolheram para nos educar. Se ficaram conosco ou não. Quando a gente consegue abraçá-los, sorrir para eles, nós vamos, além de humilde, vamos ter compaixão. E aí essa compaixão por eles, por reconhecê-los, por reconhecer todo o esforço que eles fizeram para que nós estivéssemos aqui, essa compaixão volta para a gente. Por quê? Porque tudo que a gente emana é um filho, eu já expliquei isso num outro vídeo, ele cresce, se fortalece e volta. Se a gente emana compaixão, ela vai, cresce, vai para a vida, cresce, se fortalece e volta. Mas se a gente joga para a vida a arrogância vai, cresce, se fortalece e volta. E claro que ela não volta no vento, ela volta representada por uma pessoa.
Quando nós temos compaixão pelos nossos pais, olhamos para eles e agradecemos a tudo, eles vão crescer, se fortalecer e vão nos dar mais e mais do que eles tinham para nos dar, a compaixão. Gente, eu fico aqui, eu torço para que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. E se vocês gostaram, se vocês acreditam que outras pessoas precisam assistir esse vídeo, compartilha esse vídeo. Vamos aumentar amor no mundo. E não esqueçam de assinar o canal, curtir a página, comentar, compartilhar. Porque se gostaram, vamos botar para diante. É como o tal do dízimo, né? Eu participo também da Messiânica, e lá eu dou um dízimo com um coração tão grande, porque eu sei que toda a energia que eu vou lá, que eu emano para alguém, e que alguém emana para mim, que é o Jorei, é tão forte, tão poderoso, que eu quero que aquilo se mantenha vivo. E aqui eu não estou pedindo um dízimo para vocês, não. Eu estou dizendo para vocês, gostaram? O dízimo de vocês é compartilhar, curtir, comentar, deixar aqui o insight que você teve da sua vida, porque assim como eu tive esse insight, estou contribuindo com você, o seu insight, ele vai contribuir com outras tantas pessoas. Multiplique, porque quanto mais você multiplicar, mais você aumenta a sua abundância. E se quiserem participar do próximo encontro de constelação familiar, será agora no dia 7 de junho de 2019, né? Agora, dia 7 de junho, às 19 horas, na Rua Araguaia, no número 265, na Freguesia, em Jacarepaguá. E se quiser, para participar, é R$30, mas se quiser se constelar, ligue, por favor, para o 21 99788-0307. E eu vou ficar muito feliz em receber você. Ok? Eu fico por aqui e namastê, com muita gratidão.